A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Daremos início agora aos estudos da disciplina Soteriologia, uma das áreas da teologia sistemática. E nesta aula nós trataremos sobre o significado desse termo, como que a salvação, uma vez que a soteriologia é a doutrina da salvação, como ela é apresentada no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E como o Novo Testamento traz uma nova perspectiva para esta doutrina que nós vemos relatado na palavra de Deus. Como nós já nos referimos, soteriologia é a doutrina da salvação. Compreendendo aí os termos, aqui nós temos a junção de duas palavras, sotéria mais logia. São duas palavras gregas, cujo significado é sotéria, salvação, e logia pode ser traduzido como estudo, doutrina, palavra. Daí resulta nesse nome, soteriologia, que é a doutrina da salvação. Conforme nós vemos nas Escrituras, a salvação é um ato de Deus. Nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Você pode ver aí nesta imagem a seguinte palavra do Senhor: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Essas palavras são do apóstolo Pedro, no seu sermão ali no dia de Pentecostes, e ele se dirige às pessoas que estavam ali celebrando essa festa judaica, dizendo que somente através do nome de Jesus nós podemos ser salvos. E, de fato, a doutrina da salvação, conforme nós vemos revelada na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, é um ato de Deus. E esse ato de Deus, ele ocorre em decorrência de uma necessidade humana, pelo homem estar sujeito a algum perigo, alguma opressão inimiga, e ela também surge em função do pecado ter entrado no mundo, conforme nós lemos em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, o ato de desobediência de Adão e Eva fez surgir na humanidade o pecado. E desde então, como disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, todos pecaram. A partir de Adão, toda a raça humana nasce em pecado. Então, em função disso, a salvação ela é revelada na palavra de Deus como um ato de Deus em função da necessidade que o homem tem, uma vez que se alienou do Senhor, do seu Criador, lá no jardim do Éden. A perspectiva da salvação, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ela apresenta características muito semelhantes. Ela parte da ideia que nós temos de que ela é um ato de Deus. E, como nós já nos referimos, em função de uma necessidade. Então, em alguns momentos do Antigo Testamento, e aí nós vamos falar um pouquinho agora sobre a salvação na perspectiva do Antigo Testamento, porque ela, embora tenha similaridades com o Novo Testamento, nós vamos ver que no Novo Testamento há um aspecto novo, totalmente diferente daquilo que é revelado no Antigo Testamento, até em função da revelação de Deus ela acontecer na história de maneira progressiva. Nós vemos que no Antigo Testamento a salvação de Deus ela é manifesta em muitos momentos em função da opressão do inimigo. Então, quando o povo de Israel permaneceu por séculos sendo escravizado pelo Egito, o ato de saída do Egito, relatado ali no Êxodo, no livro do Êxodo, é um ato de salvação de Deus. Semelhantemente, quando o povo de Israel viveu vários momentos de opressão nos dias dos juízes ou libertadores de Israel, nós vemos ali o agir de Deus trazendo salvação, em função da opressão, da iminente destruição, ou pelo menos tentativa, que muitos povos
por dominarem o povo de Israel, tentarem destruir o povo de Deus. Nós vemos o agir de Deus nessas circunstâncias, ou em função de uma enfermidade, quando há o agir de Deus trazendo cura, há também ali um sentido de salvação. Em função da própria morte humana, quando Deus age trazendo a vida, nós temos ali também um sentido de salvação. E no sentido que no Novo Testamento ele vai aparecer de maneira mais clara, que é em função do pecado. A salvação de Deus, como um ato de Deus, ela se torna necessária em função do pecado. Tirando esse aspecto último mencionado, todos os outros são transitórios. Mas nós veremos quando pensarmos na salvação, na perspectiva do Novo Testamento, nós vamos ver que a natureza ou o caráter da salvação, ela passa a ter agora um sentido eterno, em função do agir de Deus em nos libertar da condenação do pecado e nos conceder a vida eterna em Cristo Jesus. Nós lemos no Antigo Testamento, o salmista se expressando no Salmo 62, versículo 1, quando ele diz: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Da mesma forma, o profeta Jonas, no capítulo 2, versículo 9, ele diz: mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Devemos lembrar que esse momento em que Jonas aqui está falando essas palavras, ele está no ventre do grande peixe. Então, o agir de Deus ali é, de fato, livrando Jonas de uma iminente morte, em função de estar na barriga daquele peixe. No entanto, o sentido ele é bem abrangente, como nós já nos referimos, e quando nós adentramos as páginas do Novo Testamento, nós vemos de fato a consumação desse propósito de Deus, de redenção e de salvação humana em Cristo Jesus. Você observando estas imagens que aparecem aí em sua tela, quando nós começaremos agora a mencionar sobre a salvação no Novo Testamento, nós temos aí a imagem do anjo Gabriel aparecendo a Maria, dizendo a ela que ela daria luz a Jesus, o Salvador. Logo em seguida, essa imagem do meio mostra aquela passagem relatada nos Evangelhos dos reis, chamados em algumas traduções de reis magos, ou melhor, chamados de magos. A tradição o colocou como reis. Nós temos ali esses sábios do Oriente que vieram adorar aquele que tinha nascido, que é o rei dos judeus, o salvador da humanidade. E a última imagem, ela é bem representativa da salvação, porque mostra a imagem de um sepulcro e diante de nós vemos 3 cruzes, uma delas representando a cruz de Cristo, que é justamente o meio pelo qual nós obtemos a salvação ou a vida eterna, algo que Deus operou em nosso favor, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, quando nós olhamos para as páginas do Novo Testamento, a salvação, ela não tem apenas aquele caráter transitório, momentâneo, de um agir de livramento, de cura, de libertação, apenas. Agora nós temos um sentido mais completo. Nós temos aí um novo aspecto da salvação, que é a vida eterna. Observe o que o apóstolo João registrou no capítulo 3, naquele momento em que Jesus encontra com Nicodemos, tem aquela conversa com Nicodemos. Observe o que Jesus declarou a Nicodemos: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado,
por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então aqui nós vemos claramente que a salvação, ela agora tem uma perspectiva eterna, de vida eterna, de libertação daquilo que condenava a humanidade, que é o pecado de Adão, que passou para toda a humanidade, mas em Cristo Jesus. E no fato de nós crermos nele, nós obtemos a salvação, que é a vida eterna. E assim nós podemos compreender, né, um ato de Deus, um ato da graça de Deus em favor da humanidade. E nós veremos que a humanidade, uma vez que, tendo se alienado de Deus, não tinha qualquer condição de produzir ou de operar a salvação em seu favor, foi necessário que Deus enviasse o seu único filho para morrer em nosso lugar. E para nós concluirmos essa primeira aula, convém dizer ainda que a salvação é um ato de Deus, é um ato da graça de Deus, não depende, em nenhum momento não dependeu e não depende das nossas obras, daquilo que nós podemos fazer. Mas devemos compreender que, embora o agir de Deus veio pela graça, custou um preço. Nós, seres humanos, em nossa impotência, incapacidade, nós jamais conseguiríamos pagar este preço. Mas, conforme a palavra do Senhor diz a nós, tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro declarou, registrou a nós o preço da salvação. Precisamos entender que, embora tendo sido pela graça de Deus, mas houve um preço pago. Nós vamos compreender um pouco mais isso na próxima aula, mas eu quero concluir essa primeira aula lendo dois textos, que é o texto que eu mencionei do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, como agora fomos justificados por seu sangue. Então, o preço foi um preço de sangue. Custou a vida do nosso Senhor, do nosso Salvador, o Filho de Deus. Muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Aqui nós temos, né, o agir de Deus por meio do seu Filho, nos reconciliando com ele. Algo que também nós mencionaremos na próxima aula, com mais detalhes. E 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, o apóstolo Pedro diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. No contexto dessa passagem, o apóstolo Pedro faz menção daquilo que a antiga aliança trazia como algo momentâneo, como sombra daquilo que aconteceria, que é justamente a vinda do nosso Senhor, o Cordeiro de Deus. Então, na antiga aliança, os israelitas, os hebreus, ofereciam sacrifícios, mas nenhum sacrifício era capaz, de fato, de libertar a humanidade da condenação, mas apontar para aquele que, de fato, traria a libertação, a salvação plena e daria a vida eterna a todo aquele que crê. Então, nós concluímos lembrando que a salvação é um ato exclusivo de Deus, é um ato da graça de Deus, foi operado em nosso favor quando nós, como disse o apóstolo Paulo, quando nós ainda éramos pecadores, condenados, mas o Senhor, em sua graça, em seu amor, operou essa tão grande salvação em nosso favor. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e até a próxima aula.